Só para completar, a gente está chegando na virada de ano e normalmente virada de ano é um momento em que as pessoas renovam esperanças, que elas projetam coisas diferentes para um próximo ano. Você acredita que essa virada de ano, normalmente as pessoas se iludem? O que há na espiritualidade com essa relação com a virada de ano? Ou é só uma forma das pessoas criarem falsas esperanças? Existe, eu acho, algo mais psicológico, claro, com a mudança de calendário, né, e a expectativa de uma mudança de ano para um ciclo novo de prosperidade, de abundância, mas isso remonta à mudança das estações. Por exemplo, segundo a natureza, o ano novo começa na primavera. Então sempre existiu, desde milhares e milhares de anos atrás, a celebração de um novo ano. Só que ela não era ligada a um calendário como hoje em dia. Ela era ligada a ciclos da natureza. Tá. E como você tinha... A primavera representa vida, o inverno representa morte. Então você tinha primavera, início da vida. Vou dar um exemplo dos celtas, tá? Os celtas tinham, então eles colocavam que a natureza era como... chamavam de deuses, né? O deus sol e a deusa terra. Que até hoje a deusa Gaia, a deusa Terra, aliás, né, temos a mãe Oxum, que também representa. Então temos várias figuras que podem representar Iemanjá, Sim. que podem representar o feminino. E o sol é representado como masculino, tá? Os celtas entendiam que na primavera havia a irradiação, a aproximação do masculino e feminino, então a natureza tornava-se fértil, né, dava vida, gerava o sustento. O verão é o auge, o outono é a decadência, o momento de resguardo. O outono você guarda alimento para o inverno é a morte. Então, a mudança de ano seria o final do inverno, começo da primavera. Sempre foi celebrado. Só que hoje em dia isso foi transferido de tempos para cá para o calendário que a gente segue hoje. Só que o problema é assim, existe um lado psicológico, claro que tem, existe um inconsciente coletivo que de uma certa maneira mobiliza a energia, então tem um pouco do lado favorável por isso, né? Por exemplo, no Brasil se segue muito a mitologia dos orixás africanos. Então o ano novo é um ano regido por um novo orixá. Isso não é planetário. Tem país que nem sabe quem é orixá. Então a gente não pode falar que isso vale para todo mundo. Não vale para todo mundo. Vale para o Brasil e para alguns outros países, onde existe uma egrégora que acredita que os orixás alternam a regência de um ano. Então, o ano, por exemplo, de 2026 será regido por Ogum, se a gente faz a relação com os planetas, né, que é o planeta Marte. É tudo arquétipo, tá? Simboliza o quê? Força, coragem, é o orixá guerreiro, então representa trabalho. Então tem algumas características que simbolizam. É uma regência espiritual real? Torna-se em parte real pelo inconsciente coletivo que acredita nisso. Tá. Pela fé de uma grande parte da população que gera essa conexão com a espiritualidade. Mas não por uma iniciativa de algo que vem de fora, mas por uma conexão que a própria população cria, tá? Então existe um lado psicológico, só que também tem uma coisa curiosa, Carlos. Existe uma data em janeiro, no final de janeiro, geralmente cai lá pelo dia 19, 20, muita gente estabelece como dia 19 de janeiro, chamado o dia mais triste e depressivo do ano. Porque é quando as pessoas... foram feitas algumas pesquisas há alguns anos e eles tentaram chegar no momento que seria o mais triste, onde a maior parte das pessoas estaria num estado mais triste, cansados e depressivos. É que é uma medição energética que foi feita? Não. Uma pesquisa mesmo de estado emocional, de humor das pessoas. O dia mais triste. Né? Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Tá. Isso é uma pesquisa que foi feita psicológica. Entendi. Mesmo. Tá. Entrevistaram pessoas em muitos países e chegaram nessa conclusão. E por que chegaram nessa conclusão? Porque é o período que a pessoa se enche de expectativa no final do ano. Cai na realidade. Aí ela no começo do ano ainda tem o oba-oba, tem as celebrações. Aí ela percebe que o ano começou e que a vida não mudou. E aí vem uma sensação de derrota.
sabe? De fracasso, às vezes. Claro que depois a pessoa, aqui no Brasil tem a história do carnaval. Eu ia falar que talvez fosse a quarta-feira de cinzas, né? Que a pessoa tá caindo na real. Que aqui no assim, Brasil, eu acho que se estende um pouco isso, né? Meu cartão de crédito. Exato. E tem a ver, né? Todo mundo fala, janeiro vem aquelas contas, né? IPTU, IPVA. Aí fala, não, só vou me preocupar depois do carnaval. Aí chega a quarta-feira de cinzas, o cara fala, puta, agora o ano começa. É a quarta-feira de cinza, só que carnaval não é assim no mundo todo. Sim. Então, isso antecipa um pouco. Entendi. Então, tem um sentido psicológico, entende? Então, na verdade, o AUE do final do ano pode estimular algumas pessoas, mas também tem um rebote aí. Tem um efeito rebote que é uma ressaca. Sim. Uma ressaca. Viu que nada mudou. De que nada mudou. Caramba. Por isso que a mudança, cara, ela tem que ser uma decisão profunda, verdadeira, para você criar uma disciplina e agora, além disso, né? Eu tenho, por exemplo, muitas técnicas de reprogramação mental, reprogramação emocional, que aí sim, você começa a mudar o sentimento. E a base do humor e da motivação é como você significa a vida. E o como você significa a vida é o sentimento que você imprime. Tem uma coisa que eu coloco muito, uma frase que eu digo muito, que é assim, e é muito real isso, tá? Você escolhe o sentimento que você quer ter. As pessoas têm que parar de serem reativas. Por exemplo, as pessoas normalmente... Vê como não é comum o que eu vou dizer, o que eu vou exemplificar. Quando você chega e fala assim, poxa, um cara no trânsito me fechou, fiquei pé da vida, fiquei com raiva. E todo mundo vai concordar com você. Uhum. Ninguém para pra pensar, você poderia não ter ficado com raiva. Você poderia ter escolhido alertar o cara, dar uma buzinada, não necessariamente gritar com a buzina, pá, que isso é um grito com a buzina, né? Sim. Você poderia só comunicar ao cara que o cara estava fazendo uma coisa errada e podia bater no teu carro e manter tua serenidade. Isso inclusive é a base do meu livro, esse que eu falei, O Poder da Lucidez, onde eu falo sobre a mente neutra, que é uma mente não reativa, é uma mente que escolhe o que quer sentir. Uhum. É o sonho de consumo, cara. Você escolhe o que você quer sentir quando você tem autonomia, quando você tem domínio mental. Agora as pessoas não têm, né? Mas um xingamento, ele também funciona como um certo descarrego, né? Não sei o que, tipo, de vidro fechado. Você xinga e daqui a pouco você continua como se nada tivesse acontecido. Pelo menos pra mim funciona. Sim. Na moto, é só esse gesto aqui, ó. Sim, é verdade. As pessoas ficam putas, né? Que você só faz assim. Verdade. Uma reprovação, né? A reprovação, acabou, segue seu caminho. Sim. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre esse Comentando Comentários com o Marcelo Cotrim, um show de polêmicas espirituais para você que gosta dessa temática. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!